noite. Vamos começar, vamos retomar então nossos trabalhos. Para quem não veio à aula passada ou não assistiu à aula passada, é muito importante os pontos iniciais que nós vimos dentro do tema direito administrativo, noções introdutórias e a parte de regime jurídico, tá certo? De qualquer sorte, eu gosto sempre na aula posterior a gente retomar alguns pontos da aula anterior e a gente prossegue, tá certo? Claro que eu vou aí falar um pouco mais rápido desses pontos, porque nós já vimos na aula anterior, e aí quem não assistiu aqui presencialmente, dá uma olhada lá no site, na primeira aula que está à disposição de vocês também, tá certo? Então vamos lá. Nós estamos estudando o chamado regime jurídico administrativo. Ninguém vai perguntar a vocês qual o conceito de regime jurídico, tá certo? Mas é importante que vocês entendam que ao se falar em regime jurídico administrativo, estamos diante de um conjunto de princípios, de regras, de normas que vão ali, que devem ser observados pela chamada administração pública. Um outro cuidado que a gente chamou a atenção na aula passada é que o conceito de administração pública, ele pode ser um conceito restrito e pode ser um conceito amplo. Na verdade, ao se falar em regime jurídico administrativo, eu não posso pensar em administração pública, só a administração pública propriamente dita. O que foi que nós vimos na aula passada? Falamos que o nosso país ele é dividido em 3 poderes: poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Lembrando que, na verdade, não é uma divisão de poderes, é uma divisão de funções. Cada um destes 3 poderes foi conferido a eles o quê? Determinadas funções. O executivo foi dada a função de administrar, a função de executar. Já o legislativo foi dada a função de legislar, que é criar leis. Ao judiciário foi estabelecido como função típica julgar. Só que todos os 3 poderes, eles exercem de forma atípica as demais funções. O executivo não só executa, ele também, de vez em quando, legisla, quando a Constituição autoriza, óbvio, e ele também julga. Assim como o judiciário também legisla, assim como o judiciário também vai executar ou administrar. Então, qual é a informação importante que a gente trabalhou na aula passada? O regime jurídico administrativo deve ser observado por todos aqueles que exercem uma função administrativa, seja de forma típica, seja de forma atípica. E aí chamei a atenção de vocês, exemplificando, dizendo, olha, você que trabalha como mesário, por exemplo, no dia das eleições, só o fato de você estar ali, à disposição do poder público, representando o poder público, isso já, naquele momento, você está exercendo uma função pública. E por exercer uma função pública, aqui naquele momento, por exemplo, se você viola um dos princípios que nós veremos hoje, como moralidade, como a legalidade, como a impessoalidade, você pode responder por ato de improbidade administrativa. Então, perceba, o nosso tema, chamado de regime jurídico administrativo, ele não se limita, ele não se restringe, ele não é apenas observado por aqueles que são chamados de aqueles que compõem a chamada administração pública propriamente dita. Mas o regime jurídico administrativo deve ser observado por todos que exercem uma função administrativa, uma função pública. Então, cuidado com as provas de concurso que trazem como expressões excludentes apenas, somente essas expressões. Vocês têm que ficar atentos, porque no momento em que você as encontra numa questão, ela pode estar assertiva, pode estar, e é bem provável que esteja falsa. Porque o regime é para todo aquele, serve para o judiciário, serve para o legislativo, serve para o âmbito municipal, o âmbito estadual, o âmbito federal, não importa aonde eu esteja, quem eu seja, o que é que eu esteja fazendo. Mas se eu estou naquele momento representando o poder público, se eu estou exercendo uma função pública, eu devo observar o regime jurídico administrativo. E nós falamos que existem os chamados princípios básicos e aqueles princípios básicos expressos. E existem princípios implícitos.
Nós estudamos na aula passada a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Dois princípios que são denominados como pedras de toque do direito administrativo. Ou seja, o interesse público, ele deve permear a atuação do agente público, que é aquele que age em nome do poder público. Por isso que se diz que quando eu estou no exercício de uma função pública, é o interesse público que tem que ser colocado num patamar de superioridade. Cuidado, é o interesse público que deve ser colocado num patamar de superioridade em relação ao interesse particular. Mas essa regra não é absoluta. Nós temos exceções a essa regra. Claro que essa é o que deve ser observado. Mas existem situações como, por exemplo, a minha casa não pode ser invadida. Mesmo que haja um interesse público ali, eu preciso observar algumas regras constitucionais, como, por exemplo, uma ordem judicial para adentrar a casa de alguém sem o consentimento do morador. Então, nesse caso, o meu interesse particular, o meu direito individual, a inviolabilidade do meu domicílio ficou protegida. E a administração pode ter poderes quaisquer poderes. A polícia, ela não pode invadir a minha casa só se eu estiver numa situação de flagrante delito, se for uma situação para prestar socorro, uma situação de desastre. Mas fora isso, ela vai precisar de uma ordem judicial. Percebam, então, que mesmo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado não é absoluto, como nós sinalizamos na aula passada, que não há que se falar em princípios ou direitos absolutos. E não há que se falar também em hierarquia de princípios. Eles vão ser observados em cada caso concreto. E dentro dessa análise, falamos também que sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse, pessoal, não é meu, não é do agente público, é de toda a sociedade. Por isso que eu não posso abrir mão, por isso que eu não posso dispor, eu não posso renunciar como regra, salvo se a Constituição trouxer essa hipótese e se a lei permitir que eu venha a renunciar, por exemplo, uma competência, delegando a alguém que assim o faça em meu nome. Mas o interesse público, ele é indisponível e, como consequência, a competência que me foi conferida, as atribuições que a lei diz que eu tenho que fazer. Se eu sou policial, tenho as minhas atribuições. E ali eu devo cumprir com aquelas atribuições que a lei determina. Falamos então, e aí vamos retomar, vou começar a fazer aqui a anotação, para a gente poder prosseguir os princípios explícitos lá no artigo 37, caput, que é a cabeça do artigo, né, da Constituição Federal. Nós falamos sobre a legalidade, começamos a falar sobre a impessoalidade e hoje nós concluiremos. Vamos falar sobre moralidade, sobre publicidade e sobre eficiência. Retomando, então, que esses princípios que estão previstos lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, são denominados de princípios básicos constitucionais expressos. Os princípios constitucionais expressos. Está escrito na Constituição. Eles são os únicos? Não. Mas essa listinha é a listinha básica do artigo 37, certo? Pessoal, qualquer concurso, e principalmente os concursos para a carreira policial, eles trazem aí no seu contexto, no seu conteúdo programático, a análise destes princípios. Então, tem que saber a lista, os 5, e tem que compreender as expressões chaves de cada um deles. Tem que saber um pouco de cada um deles. Nós falamos de legalidade e dissemos que legalidade no direito público não se confunde com a legalidade no direito privado. A legalidade no direito público tem como critério a subordinação à lei. O agente público não pode escolher o que ele quer, o que ele vai e quando ele vai fazer. É a lei quem diz o que ele tem que fazer. Não é à toa que vocês têm que estudar os estatutos respectivos. De acordo com o cargo que você vai fazer, você estuda a lei do seu cargo, o estatuto do seu cargo. Por quê? Porque ali está descrito, ali nós temos os dispositivos, o que é dispositivo? Os artigos que trazem as regras, os deveres,
as vedações, as proibições em relação ao seu cargo. Então, legalidade para o administrador público, para o agente público, significa dizer que eu estou subordinado à lei. No direito privado, nas relações privadas, eu posso fazer qualquer coisa, desde que a lei não me proíba. Posso plantar bananeira, posso sair por aí gritando, fazer... Posso. Se eu não atingir o outro, se eu não passar dos limites que a lei estabeleceu, o critério é justamente de não contradição à lei. Existe a chamada autonomia da vontade. O que é autonomia da vontade? Eu posso fazer qualquer coisa, posso pensar no que eu quero, posso escolher o que eu quero, tenho liberdade. Agora, as minhas escolhas têm consequências. Então, eu posso falar o que eu quero? Posso. Mas a depender da forma como eu falo, isso pode causar dano à imagem de alguém, dano moral a alguém, aí é outra história. Mas que eu posso, eu posso. Agora, eu sei que a lei tem um limite. Olha a diferença. No direito público, eu só posso fazer o que a lei determina. Até os momentos de liberdade, ou chamado discricionariedade, quem determina é a lei. É a lei que vai dizer, olha, aqui você está livre. Você pode, por exemplo, nomear quem você quiser para o cargo de confiança. Então, a Constituição, a lei está me dando essa liberdade. Mas eu só posso fazer isso porque a lei assim estabeleceu. Então, legalidade no direito público, subordinação à lei. Legalidade no direito privado, não contradição à lei. Foi isso que nós falamos na aula passada, estou apenas revisando. E aí nós falamos no finalzinho da aula sobre a impessoalidade. O próprio nome, a própria expressão, já traz consigo o seu significado. Ser impessoal. Eu não tenho que observar, como regra, as pessoas. A atuação do gestor público, a atuação do agente público, a atuação do administrador público não é voltado para determinados grupos, para determinadas pessoas. Ele tem que atuar em nome de todos. Então, na campanha, eu tenho ali as pessoas que votam em mim. Mas uma vez eleita, eu sou prefeita da cidade como um todo. E não só de quem votou em mim. Eu não posso tratar diferentemente pessoas por suas escolhas partidárias. Eu não posso ter critérios subjetivos na atuação da administração. O princípio da impessoalidade tem como expressão-chave a ausência de subjetividade. O que é subjetividade? É o sujeito. Então, naquele momento, eu não vou olhar o sujeito. Eu tenho, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei na aula passada. No final da aula, falei sobre isso. Eu disse, olha, no momento em que você está fazendo uma prova para concurso público, ali eu não vou analisar a sua vida, o seu histórico. Não, é o que você marcar como certo ou errado ali. Então, por quê? Porque eu tenho que ter critérios objetivos. E onde estão estabelecidos esses critérios objetivos? No edital. O edital está dizendo o que é que ele quer. E você, na hora da prova, tem que marcar. Se você conseguir alcançar o percentual mínimo que ficou estabelecido como suficiente para ser aprovado, você entra. Senão, você não entra. Você pode ser o melhor profissional, o melhor estudante, a melhor pessoa do mundo. Mas eu não vou olhar a pessoa. Eu vou olhar o critério objetivo, que é a prova, que é pré-estabelecida. Então, o concurso público é um exemplo da aplicação do princípio da impessoalidade, não é o único. Nós temos, por exemplo, a licitação, também como exemplo, e outras circunstâncias que trazem aí a impessoalidade, tá, como uma obrigação do agente público, como regra. Como eu disse, todos os princípios eu posso ter situações excepcionais, mas a regra é essa. Por exemplo, Tati, me dá um exemplo da exceção ao princípio da impessoalidade. O cargo de confiança. Porque eu vou colocar quem eu confio. Ali eu tenho uma análise subjetiva. Certo? É uma exceção, mas está autorizada pela Constituição. Mas a regra é que eu não tenha ali ao meu redor, sob pena, inclusive, de ter o chamado nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo, na verdade, para muitos, viola a moralidade. Porque a impessoalidade, ela diz, você pode botar quem você quer, mas você tem que ser ético na sua escolha. Você não pode colocar a pessoa só porque ela é sua amiga. Ou só... Ela é sua amiga, é seu parente, desculpa. Seu amigo também, né? Mas assim, a súmula vinculante número 13, o entendimento é, eu não posso colocar parentes ali só porque ele é meu parente. Tá? O que acontece hoje? Qual o entendimento hoje? Já introduzindo um pouco moralidade, fazendo essa comparação aqui.
A lei diz, você pode escolher quem você vai colocar. Porque o cargo é de livre nomeação, livre exoneração. Coloco alguém que eu confio. Confiança é um conceito que tem subjetividade. Então, relativiza a impessoalidade. Porque a pessoa, quem vai escolher sou eu, certo? Agora, meu irmão, por exemplo, ele é médico. Meu irmão é médico, certo? Eu sou prefeita de uma cidade. Eu posso nomear meu irmão como secretário de saúde? As pessoas pensam que não. Mas sabia que eu posso? Desde que fique comprovado que ele tem a capacidade técnica para exercer aquele cargo. Claro que é melhor que as pessoas até pensem que não pode colocar, né? Mas assim, o entendimento hoje é que para cargos políticos, cargos de confiança como esses, do secretariado, eu posso colocar. O problema é que os administradores colocam qualquer pessoa sem nenhum tipo de capacitação. Colocam apenas para ser cabide de emprego. Isso é imoral. Isso é imoral, porque eu não estou pensando, não estou sendo leal com a sociedade. Não estou sendo ética com aquela liberdade que a lei me deu. A lei me deu a liberdade de escolher uma pessoa, mas disse, você tem que escolher essa pessoa agindo com boa fé. Então você pode até colocar, mas essa pessoa tem capacidade para exercer aquele cargo? Se ficar comprovado que não, pessoal, aí eu estou diante, sim, de cabide de emprego, de violação ao princípio da moralidade administrativa, porque eu não agi com boa fé. Eu não pensei na sociedade, eu pensei nos interesses aí, outros que não aquele que a Constituição estabeleceu. Mas voltando para a impessoalidade, fazendo um guincho com a moralidade. Impessoalidade, ausência de subjetividade. Eu tenho que ter critérios objetivos no comportamento do agente público e da administração, certo? Exemplos, concurso público, licitação. São 2 exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade que já foi exigido em prova, em várias provas de concurso, várias examinadoras. CESP adora isso, FGV também já perguntou isso, inclusive recentemente. Fundação Carlos Chagas costuma perguntar, então fiquem atentos a esses 2 exemplos que podem ser perguntados a vocês. Só que a gente não pode terminar aqui em impessoalidade ainda. Existe um artigo na Constituição que fala sobre a publicidade dos atos. Acho que cheguei também a mencionar sobre isso na última aula. Se não, a gente vai pincelar agora aqui. O que acontece? Eu sou eleita prefeita. Vou inaugurar uma praça, certo? Só que na hora de fazer lá aquela plaquinha, eu faço uma placa enorme e coloco ainda uma foto minha. Tá? Em toda a praça tem uma foto minha. Opa, peraí. A partir do momento em que eu utilizo a publicidade dos atos do governo, que não são meus, tudo bem, eu estou no comando. Mas aqui, inclusive, o dinheiro não saiu do meu bolso. O dinheiro é dinheiro público, o dinheiro de vocês, de todos nós que pagamos impostos. Em tudo que a gente consome tem imposto embutido. E como tem, né? Então, aquele dinheiro público não pode ser utilizado para promoção pessoal. Existe um artigo, o artigo 37, parágrafo 1º, não tem que decorar o artigo, tá? A gente já conversou sobre isso na aula passada. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição fala o seguinte, que a publicidade dos atos, qual é o problema com a prova? Ele fala a publicidade dos atos, se pergunta sobre qual princípio está se referindo àquele artigo. O aluno vai e marca publicidade, porque ele fala de publicidade dos atos. Só que ele está dizendo que a publicidade dos atos deve ter caráter meramente informativo. Deve ter caráter apenas educativo. Para dizer quem inaugurou, para dizer em qual governo foi. Mas não é para trazer a promoção da pessoa. Não é para fazer a propaganda da Tatiane. É para fazer a propaganda da equipe, do governo, da época em que eu... Mas para dizer quem fez. Mas não para fazer propaganda pessoal. Então, isso também está estabelecido na Constituição e está relacionado ao princípio da impessoalidade. O cuidado é não confundir a expressão, a publicidade dos atos com o princípio da publicidade. Isso não é publicidade. Publicidade, a gente vai dizer daqui a pouco o que é, tá? Então, eu não posso fazer promoção pessoal com publicidade. Que princípio é esse? Impessoalidade, tá? Qual é a discussão? Lá ele fala, no artigo, diz o seguinte, que eu não posso utilizar nomes, imagens,
símbolos que caracterizem promoção pessoal. Muitas discussões acerca desse artigo, da interpretação dada a esse artigo da Constituição surgiram. Como, por exemplo, se era possível ou não, tá, colocar os slogans, ou então aquelas marcas do governo. Até chamei a atenção, se eu não falei sobre isso na aula passada, falo agora. Vamos dar o exemplo aqui do governo do estado de Alagoas, aquele mosaico avermelhado e azul, né? Que muito bonito, por sinal. Ali é o governo, todo mundo sabe que é da época do Renan, ok? Só que assim, ali não tem a foto do Renan, não tem um traço do Renan, tem do governo dele. Eu não concordo, mas quem sou eu? Né? Eu e alguns autores não concordamos, nós não concordamos, nós achamos o quê? Que deveria ser o símbolo oficial. Mas o Supremo Tribunal Federal e as provas de concurso público, olha como tem que estar escrito, tá? Tem seguido o seguinte entendimento. Estes símbolos, estas imagens do governo, se não atrelar a pessoa ao político diretamente, isso é possível. Tá? Ele não está se valendo daquilo. Como, por exemplo, um prefeito que nas suas inaugurações... pensa assim, se Tatiane, toda inauguração minha, fizesse uma foto de um nariz. Né? Por quê? Não vamos dizer, meu nariz não é nada pequeno. Então, eu tenho um septo naval elevado. É uma marca registrada, né? Então, assim, minha filha, desde pequenininha, nariz grandão, mamãe, né? Ela só sabia que o nariz grandão era da mamãe. Tem um bonequinho que você aperta assim, ele faz nariz grandão. Aí ela já dizia que era da mamãe. Então, assim, essa marca, digamos assim, isso aqui liga muito à minha imagem, à minha pessoa. Então, vamos pensar que se isso aqui liga à minha pessoa, se eu inauguro uma praça com esse símbolo, todo mundo já vai olhar ali, a prefeita. Pode ser até um motivo de brincadeira, mas vai ligar para quem? A Tatiane. Não é só a prefeita ou ao governo da prefeita. Vão ligar a pessoa. É algo meu, é algo que me identifica. Diferente do mosaico do Renan, por exemplo. Né? Que ali é algo que é mais subjetivo e que não está ligando diretamente à pessoa dele. Eu fiz a brincadeira com o nariz, mas nós tivemos um caso concreto com um prefeito que também se chamava Pezão, não é como nós temos atualmente até lá no Rio de Janeiro o governador, mas enfim, no estado do Ceará, onde ele, nas suas obras todas, ele colocava um pé, uma escultura de um pé. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, foi considerado ato de improbidade administrativa, todas aquelas esculturas de pés que ele colocava nas inaugurações foram retiradas e ele foi obrigado a ressarcir os cofres públicos, porque você acha que cada pé que ele colocava em cada praça que ele inaugurava era do dinheiro dele, do bolso dele? Não, é óbvio, era dinheiro público. Porque o Pezão, o nome dele trazia Pezão. Então, olhava ali, era Pezão, ali foi o Pezão que fez, ali foi o Pezão que fez. Então, trazia uma marca pessoal e não a marca do governo, ok? É Márcio o teu nome? Dácio. Já respondi? Então, assim, esse é o entendimento da jurisprudência, que se não atrelar a pessoa, então é possível que haja esse slogan, essa marca, nomes, eu posso colocar nomes de pessoas vivas? Aí que tá, se é um político, eu estou me valendo da promoção pessoal. Então não é o meu, mas é do meu pai, e meu pai está pensando em se candidatar na próxima eleição. Então, a tendência é que eu não possa. Agora, eu posso botar pessoas vivas, desde que elas não sejam atreladas à política. Eu te dou um exemplo, vocês foi aqui. Ziraldo. Posso inaugurar uma escola com o nome de Ziraldo? Posso. Uma biblioteca em homenagem. Ele está vivo ainda, né? Mas ele não está atrelado à questão, ele não é uma autoridade pública no sentido de representação da administração pública. Então, cuidado com isso, porque as pessoas acabam também trazendo, não, só pode com pessoa morta, não pode pessoa viva. Eu tenho teatros, tenho determinados locais públicos que têm homenagens a determinadas pessoas públicas. Mas essas pessoas públicas não estão ali fazendo a promoção pessoal. Na prova, vai ficar claro isso. Claro que na prática isso é mais complicado, tá? Mas na prova, basta que você encontre lá a informação de que há promoção pessoal. Se há promoção pessoal, viola a impessoalidade. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Vamos prosseguir, então.
Então, a gente dá continuidade agora com o princípio da moralidade. O que a gente precisa destacar? Eu vou colocar aqui, tá? Ó, legalidade, então é um critério de subordinação. Desculpa. A lei. A impessoalidade, ausência de subjetividade. Eu tenho que ter critérios objetivos. Quais são as expressões que caracterizam o princípio da moralidade? Lá você vai encontrar na prova padrões éticos, boa-fé, lealdade. Pessoal, quando você encontra na prova falando de padrão ético, de boa-fé, de lealdade, está se referindo ao princípio da moralidade. O cuidado que você tem que ter é, a Constituição, ela exige que nós tenhamos subordinação à lei, nós que eu digo os agentes públicos, certo? Mas é preciso que vocês fiquem atentos, que um ato pode estar dentro da lei, mas pode ser imoral. O ato pode estar encaixado no que o artigo estabeleceu como regra, mas o meu comportamento, a minha conduta, boa noite, a minha conduta ser uma conduta que não atende aos padrões éticos. A questão ética, palavra hoje, expressão hoje, tão ouvida e pouco vivida, né, ainda em nosso país. Mas hoje a palavra ética ficou famosa. Hoje, onde você conta, qualquer discurso que você faça, que você introduza a questão da ética, já chama-se a atenção diante do caos que nós nos encontramos aí, sob o aspecto da política, que é fantástico, porque a gente, depois da tempestade vem a bonança. Então, se a gente chegou nesse absurdo que chegamos até aí, acredito eu que a tendência é realmente melhorarmos aí em termos de sociedade e de democracia. Lembrando que estamos em 2018, a Constituição é de 88, está fazendo aniversário agora, né, de 30 anos aí, esse ano. Então, nós temos uma Constituição, querendo ou não, recente, uma Constituição ainda que está jovem, né, de alguma forma. Quem me disser que 30 anos não é jovem, né, eu vou ficar muito chateada, porque 40 anos é jovem, imagine 30 anos. Então, assim, 40 anos você começa a entrar na fase aí. Então, nem 40 anos a Constituição ainda, inclusive, é bem mais nova do que eu. Quando ela foi aprovada, foi promulgada, eu já estava com uma edição. Ganhei, em 88, uma ediçãozinha dela, daquelas que eles distribuíam gratuitamente, e meu pai me entregou, inclusive, aos 10 anos de idade, uma daquelas constituições que foi promulgada à época. Então, perceba que ela é muito nova, ela é muito jovem. Então, a moralidade foi introduzido como um princípio lá na Constituição de 88, como um comportamento que deve ser aí exigido de todo aquele que escolhe ser um agente público. E que moralidade é essa? Cuidado. E se falando de prova CESP, ela já trouxe o seguinte entendimento. A moralidade comum não se confunde com a moralidade administrativa. Porque a moralidade comum, e aqui se tiver alguém da área de filosofia ou de sociologia, me perdoe, não vou trazer o conceito aí teórico correto, mas só para a gente ter uma ideia. A moralidade comum, ela tem aí como parâmetros espaço, tempo. Situações que antes eram vistas pela sociedade como imorais, hoje não são consideradas